Ô Zaidan, o que está havendo é uma corrida à terceira dose. As pessoas buscando a dose de reforço. A curva foi caindo. As pessoas talvez tenham ficado baseadas naquilo que aconteceu até o fim do ano. Ou seja, não ouço mais falar de caso nenhum, nem aqui, nem na minha família, nem no trabalho. Ninguém é afastado por Covid, mas parece que as coisas estão melhorando. E aí veio o fim de ano, as pessoas se reuniram, os casos se multiplicaram, e aí o que aconteceu? A partir de 4 de janeiro, uma subida importantíssima no número de vacinados com terceira dose. As pessoas pensaram que tudo que eu tenho ouvido dizer de que a Omicron funciona melhor pra gente, pra quem quer ficar bem, ter 3 doses é muito mais seguro do que ter 2, as pessoas começaram a se virar, viu, Zaidan? Pois é, e justamente com essa variante que se propaga muito facilmente, né? Quando você olha o mundo inteiro, a velocidade com que ela se propagou e se tornou prevalente, inclusive no Brasil já é prevalente. Aliás, só deixa eu fazer um comentário, Zaidan. Ontem saiu um dado da prefeitura. A prefeitura não deveria divulgar esse tipo de coisa. Colocou, a prefeitura de São Paulo registrou mais tantos casos, então São Paulo tem 105 casos confirmados de Ômicron. Não, meu Deus! Nem divulga isso. Se você for, talvez, na drogaria que tem aqui na Rua Três Irmãos, aqui perto, só lá deve ter dado 105 casos. Sabe? É, claro. Não tem essa coisa de que tem que passar pelo Instituto Butantan para analisar se... Meu amigo, não é mais... A Ômicron é prevalente, todo mundo sabe disso, então não adianta divulgar esses casos que são de transmissão local. Todos praticamente já são de transmissão local. E aquele negócio, como o Brasil tem pouquíssimos testes, né? Então a estrutura para testar é precaríssima. Então, isso tudo é chute. Estão colocando um número que claramente não é o número real. Isso é óbvio que não é o número real. Então não precisa. Ou seja, você tem de um lado informação inútil e que nem deveria, ela provoca confusão. E do outro lado, é impressionante o apagão no Ministério da Saúde. Porque aqueles hackers lá devem ser da NASA. Não, esses caras têm que ser estudados. Se eu sou de uma grande empresa, eu contrato esses caras, Zaidan. Porque eles são bons demais. Voltar, apagou e a grande questão é, esses dados são recuperáveis? Ou nós ficaremos com a desinformação sobre o que aconteceu nesse período todo? Desde da ação dos hackers lá, do apagão até agora. Porque não sai nada. O Ministério da Saúde simplesmente não informa coisa alguma. E com relação aos testes, o pessoal da Anvisa está dizendo o seguinte, que eles não são contrários aos testes, eles estão esperando um documento do Ministério da Saúde, só que aí vem aquele negócio, porque nós queremos que o Ministério da Saúde garanta que os testes feitos em casa, as informações colhidas chegarão às autoridades. E eu acho que não é necessário isso. Não é necessário. E é bom lembrar, né, Ronald? Nós estamos num cenário em que parece haver, se não um consenso, mas próximo disso, esbarra nisso, de que é uma variante que se espalha facilmente, rapidamente, um negócio absurdo, a facilidade. Ao mesmo tempo, ela é, sim, uma espécie de ocaso da pandemia. O sinal é esse, não é? Com o enfraquecimento. E aí você vai ter o vírus permanecendo aí, porém, lidaremos com ele todos os anos, com vacina, haverá medicamento para quando surgirem os sintomas, então como é com a gripe. Os sinais são esses, né? Isso, e outra, se estão dizendo que nós vamos lidar com o coronavírus como se fosse gripe ao longo dos anos, com campanhas que vão nos imunizar e vai ser administrável, digamos assim, ninguém que tem gripe em casa comunica ao Ministério da Saúde. Nenhuma grávida que faz teste em casa comunica o Ministério da Saúde. Claro. Ninguém que vai numa das unidades avançadas de HIV e AIDS e pega o resultado e faz em casa o teste de HIV e AIDS é obrigado a comunicar ninguém. Você imagina como é que vai ser essa loucura de querer que as pessoas se dirijam até um posto de saúde e falam assim, levantar minha mão aqui, me dá um carimbo, porque eu testei positivo no teste, no teste que fiz em casa. Não vai acontecer.
Não vai. Né? E até Eu um acho que contrassenso, esse cara não tem que ir lá mesmo. Claro, a hospitalização, e aí é fácil você ter essa comunicação, a hospitalização sim, você pode, olha, temos aqui nessa unidade hospitalar tantos casos de internação por Covid. Perfeito. Agora, ainda mais com essa variante, eles estão trabalhando com uma lógica que é pertinente à Delta. Na verdade, agora, esse troço vai se espalhar. O OMS mesmo já disse, olha, provavelmente metade da população da Europa vai pegar essa Ômicron. O Fauci, nos Estados Unidos, diz a chance de cada americano contrair a Ômicron é perfeitamente possível. Claro. Pela curva de contaminação. Exatamente. Então é isso que vai acontecer. Ela se espalha e tal, e aí muita gente vai ter anticorpos, você vai ter um resultado parcialmente positivo. E claro, caso que exigir hospitalização, aí você comunica, né? E tenta rastrear contatos, etc., para saber se mais alguém teve uma situação grave. Mas a lógica não é mais aquela da Delta. Não vamos agora saber o que aconteceu com toda a vizinhança, com todo mundo que teve contato. A Ômicron, ela nega essa situação. Ela não permite essa situação. Uhum. Então que as pessoas possam fazer o teste em casa. O sujeito precisa saber, ó, isso aqui que eu tenho um resfriado ou não, ou esse troço aí eu preciso saber se eu peguei ou não. Né? Hoje o presidente Jair Bolsonaro perdeu uma oportunidade, Sal Gancho perdeu mais uma oportunidade para dizer como o país que ele governa está fazendo uma coisa bem feita, que é conseguir atingir o máximo de pessoas, apesar dele, né, de não ser ele um entusiasta da vacina. Ele disse que o Brasil, a situação está melhorando por causa da imunidade de rebanho. Ele foi contumaz em dizer da imunidade do rebanho e em nenhum momento falou sobre a importância da vacinação. Nesse processo, um processo de diminuição brutal no número de mortes e no número de internados graves, né? Então, esse é um ponto. E o outro ponto é que, como você falou do apagão no Ministério da Saúde, do ponto de vista dos dados, tem que lembrar que o Ministério da Saúde também sofre um apagão no Programa Nacional de Imunização, que não tem um comando há mais de 6 meses. Aliás, fez 6 meses na semana passada, que não tem um líder nesse processo. Então, eu imagino, se o Brasil é campeão de vacinação, tem um histórico incrível e elogiado pelo mundo inteiro. Enfatize isso. A gente sempre fala isso e sempre teve uma pessoa à frente desse processo. Por que raios, na pior pandemia da história vivida pela humanidade depois do que aconteceu lá com a gripe espanhola, a gente não tem e acha que está tudo bem. Talvez não esteja tudo bem, talvez seja necessário, é só um palpite, de ter uma pessoa para liderar esse processo. E aquele negócio, a importância da vacina é uma questão aritmética, né? Não precisa de um exercício muito profundo para chegar à conclusão de que ela foi fundamental. É uma coisa óbvia, constatável, né? Ao mesmo tempo em que você tem a própria mudança do vírus, ele fica mais fraco, como todos os vírus, aqueles que não passam por esse processo, eles são esporádicos, né? Que a gente falava do Ebola, né? Uhum. Ele aparece, mata uma multidão, desaparece, volta 2, 3, 4 anos depois, porque ele não mantém a linha de transmissão, porque ele mata, né? Uhum. Ele continua agressivo, ele não passou por essa mudança, né? Uhum. Exato. A gente falou ontem sobre isso. É importante sempre enfatizar. É engraçado, eu não faço propaganda daquilo que eu fiz bem feito, né? Que é o que aconteceu ontem com o que eu fiz bem feito, que é o que aconteceu ontem nessa entrevista do presidente. Faltando 20 minutos para as 5 horas da tarde e vem aí a Ana Luísa Bessa em instantes para o Repórter Bandeirantes.